Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes. E você conhece o restaurante Casa dos Contos? Com uma gastronomia tradicional e premiada, o restaurante está agora no Shopping Cidade. Com espaço Kids, o local oferece uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender as suas reuniões de negócios, comemorações, aquele happy hour descontraído com os amigos ou proporcionar inesquecíveis almoços e jantares. Então não perca tempo e acesse o site do Restaurante Casa dos Contos, www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça melhor o ponto mais charmoso e cultural agora no Shopping Cidade, pessoal. Tá aí da água na boca. E vamos falar do Atlético agora no Só Esportes, porque o atacante Luan renovou o contrato com o Galo até abril de 2019, gente. O jogador que participou aí da conquista do título da Libertadores de 2013, da Recopa em 2014 e da Copa do Brasil, tinha seu vínculo estendido aí até só 2016 e prolongou por mais 4 aninhos aí. Maravilha, maravilha. Até 2015, né? Desculpa. Agora vai até 2019, né? Abril de 2019. Abril de 2019. Grande renovação. Eu acho que esse tipo de renovação é um grande reforço para o Atlético, né? Porque o Levir tem falado que quer manter o grupo, e cresce muito a motivação do Luan, assim como o Rafael Carioca também está na esperança da gente renovar, do nosso lateral esquerdo também, do Douglas Santos. Quer dizer, acho que esse tipo de negócio é que o grupo ganha, é que o Levir ganha em motivação, o grupo ganha um jogador um tempo a mais. Quer dizer, o Luan hoje é a referência dentro do Atlético, da torcida. Se você for buscar um jogador do nível do Luan e como ele representa o Luan no Atlético hoje, primeiro, você não vai conseguir um jogador à disposição desse no mercado. E segundo, num valor muito elevado. Realmente, você valorizar um atleta desse e manter o grupo, né? Hoje o atleta está mantendo todo o seu grupo. Como o Paulo falou, apenas o Rafael Carioca e o Douglas Santos, que ainda não tem o seu contrato renovado, né, Biro? Jogadores importantes. Verdade. E ele tem o DNA atleticano, né? Impressionante. As entrevistas dele, como ele até chegou a dizer hoje, quando renovou, que se o Atlético quisesse fazer um contrato vitalício com ele, ele assinaria numa boa, porque ele não consegue se ver jogando em outro time. Então, assim, se identifica demais com o clube, é um jogador que é adorado pela torcida do Atlético e mostra resultado dentro das 4 linhas, né, que é o mais importante. É um jogador raçudo, que sabe finalizar, sabe dar um passe. Enfim, o Luan foi um grande presente para a torcida do Atlético, na minha opinião. O Tadeu Gonçalves pergunta aqui nas nossas redes sociais aqui, se o Luan no Atlético pode ser comparado com o Marquinhos no Cruzeiro, pelo custo-benefício e por jogarem para o time. Não, eu acho que o Luan está acima do Marquinhos ainda. Eu acho que o Marquinhos ainda vai ter que mostrar um pouco mais de futebol, um pouco mais, né, de competência para chegar no nível do Luan. O Luan hoje é um jogador que há 3 anos, se eu não me engano, está jogando no mesmo nível. Chegou aqui machucado, chegou da Ponte Preta, o Atlético acreditou nele, ele se recuperou. No início a gente viu o Luan um pouco perdido dentro de campo, não sabia o posicionamento dele. Hoje não, hoje o Luan entra em campo, ele corre porque hoje, tudo. mas os dois, né, são relativamente baratos, né, para o elenco, comparado assim com o elenco, pelo que representam, assim. Mas eu ainda vejo, como o Paulo está falando, o Luan ele tem mais regularidade e mais importância, principalmente para o esquema tático do Atlético, do que o Marquinhos no Cruzeiro. O Marquinhos, ele teve altos e baixos, como o Luan também teve, mas ele ainda não é um jogador que a gente pode dizer assim, sem o Marquinhos, o Cruzeiro, por exemplo, muda totalmente sua cara e perde sua força. E o Atlético, ele é assim com o Luan, né? Porque ele depende muito do Luan, da força física dele e taticamente, que é um jogador que é muito polivalente, está em todo lugar do campo. Mas enquanto o Cruzeiro está nessa correria toda aí, Copa Libertadores no meio de semana, logo mais o jogo contra o River, o Atlético aproveita a semana de folga para se recuperar, para recuperar seus jogadores para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Para você, Breno, o Atlético está preparado e pode ser aí um dos grandes favoritos ao título do Brasileiro ou ainda falta alguma coisa no elenco? Não, eu acho que é muito cedo para a gente comentar um tipo de coisa como essa, né? Porque ainda tem vários times que estão envolvidos com Libertadores, como o caso de Cruzeiro, Internacional. Alguns times ainda estão se reforçando. Tem o caso da janela de estrangeira que pode mudar alguns times. O atleta está no caminho certo, mantendo o seu elenco. Mas a gente não pode dizer, por exemplo, que amanhã, né,
Com a abertura de uma janela, se vender, por exemplo, o Marcos Rocha, como que fica o Atlético? Não tem um substituto da altura. Então, assim, está no caminho certo, ganhando pontos preciosos nesse começo de competição. Acho que tem tudo para vencer o Atlético Paraná lá, que não tem um time lá como era antigamente o Atlético Paraná lá. Então o Atlético tem que fazer o seu deverzinho de casa agora e ganhar o máximo de pontos. E outra coisa, Breno, o ano passado, o torcedor vai lembrar, o Atlético sofreu demais no segundo semestre com lesões. Sim. Então, tudo pode acontecer. Hoje, óbvio, se você olhar hoje o Atlético, eu acho que é um dos favoritos, mas amanhã pode não ser mais. Isso vai depender do andar da carruagem. Das baixas aí, né, Paulinho? Ao longo do campeonato, que vão acontecendo, das especulações também que vão ocorrendo aí no mercado, porque a gente sabe que isso, querendo ou não, influencia a cabeça do jogador, né, Bira? Com certeza. Eu não diria que o Atlético é o candidato ao título, mas eu coloco o Atlético como um dos prováveis clubes que vão chegar aí no final, porque tá jogando um futebol bonito, tá jogando um futebol pra frente, dá gosto de ver esse time do Atlético tocando bola, mas candidato ao título, eu acho que tem algumas outras equipes também, e lembrou muito bem aqui não sei se foi o Breno ou o Paulo Roberto que falou aqui que ainda tem equipes, né, com a cabeça somente na Libertadores, mas tem muita água para rolar ainda. O Júlio Cabral, ele pergunta, quem tem mais time, Atlético e Cruzeiro? Quem tem mais time aí? Eu acho isso uma besteira tão grande. Hoje, o Atlético, lógico, tem 2 anos que o Atlético não perde para o Cruzeiro. Hoje o Atlético tem um time mais entrosado que o Cruzeiro, um time mais certinho e tal, mais regular. Mas ao dia de amanhã, como eu falei aqui, a gente não sabe. O andar da carruagem, os jogos, os acontecimentos, quem sai, quem fica, quem machuca. Até porque, Paulo, olha, é difícil você falar. Hoje eu considero o Atlético melhor do que o Cruzeiro. Não tô falando... Em termos de elenco e entrosamento, né? Olhando no geral. Estou falando questão, isso, no geral, de elenco, o Atlético tem mais opções, o Atlético é um time muito mais entrosado, o Atlético mantém o grupo dele há basicamente 2 a 3 anos, com pouquíssimas mudanças, e o Cruzeiro mudou praticamente o meio de campo todo para frente, meio de campo e ataque. Então hoje o Atlético está na frente, mas isso não quer dizer que o Atlético vai chegar ao final do ano melhor que o Cruzeiro. Breno Galante. Não, até porque um grande exemplo disso é o Atlético ter essa qualidade toda que a gente está falando, mas quem ficou na Libertadores foi o Cruzeiro. Coisas do futebol. Do futebol, exatamente. Então, assim, nem sempre quem tem o melhor elenco ou tem o maior entrosamento, a gente pode dizer que é o favorito ou que vai levar o título. Aconteceu, a gente viu o que aconteceu com o Corinthians. Quem ia falar que o Corinthians ia perder para o Guarani, ia ficar fora para o Guarani. Então, é tudo questão de Guarani tempo. Do Paraguai. Exato. O Corinthians, inclusive, que tentou sair da reta do Atlético, né? Fez de tudo para não pegar o Atlético. Agora, é um campeonato longo, que a gente tem que pensar muito nisso. E por ser longo, ter tantas rodadas, tem que ter um elenco, assim, que tenha uma grande rotatividade. E os torcedores aí do Atlético prepararam uma programação especial para o dia 30 de maio, data que ficou marcada na memória da torcida alvinegra, quando o goleiro Vitor defendeu aquele pênalti de Riascos na Libertadores de 2013, na partida contra o Tijuana. Cerca aí de 500 pessoas são esperadas no Independência para uma procissão em torno do estádio para homenagear aquele santo milagroso, São Vítor, além da inauguração de um altar do goleiro do Atlético, gente. Os organizadores aí também anunciam uma campanha de doação de agasalhos que serão doados aí a instituições carentes. Bonito, né, essa ação. Essa doação eu acho muito interessante, bacana. Muito legal. Mas a estátua você não achou legal, não? Não, acho legal. O propósito é interessante, lógico. O pé do Vitor foi Salvador, não tem dúvida não. 48 segundo tempo, não tem milagre ali. Mas eu acho que o intuito melhor dessa campanha é a doação de agasalho, não tem nem dúvida. Tem muita gente aqui saudando o programa, adora o programa, vamos alegrar os torcedores, sucesso para vocês, diz aí o Barbosa Hernandes. Boa noite. Se aqui no Brasil, o Denilson Pereira disse, se aqui no Brasil tiver punição por causa de torcedores, vamos acabar com o futebol. E a polícia aqui no estado não é melhor que a polícia da Argentina. O problema aqui no Brasil é outro. E aí, pessoal?
É um problema de cultura, né? Mas como é que ele chama? É educação aqui, Mas ele como não é é que ele crescer. O chama? problema é educação. Qual que é o nome O dele? Denilson Pereira. Ô, Denilson, eu só vou uma coisa, eu vou ter que te contrariar. Eu acho que a polícia no Brasil ela é muito mais rigorosa do que na Argentina. Muito mais. Mas muito mais. Qualquer situação que você vê, você não vê uma agressão dentro de campo. A polícia cerca, ela contém o torcedor. Ela tem uma ação maior. Tanto que a gente vê várias cenas da polícia invadindo a arquibancada e confrontando com os torcedores, o que você não vê na Argentina. Agora, que é uma questão muito além da polícia, sim, é uma questão de cultura, de educação, que vai além das 4 linhas do campo. Aí, hoje é quarta-feira. E você que está em casa, já fez as compras para acompanhar o jogaço de logo mais, o jogo do Cruzeiro, ou então para os jogos do Brasileirão, do Atlético aí no final de semana? Aproveite então as ofertas imperdíveis dos Supermercados BH. Confira no site www.supermercadosbh.com. E os Supermercados BH, você tá careca de saber, tem sempre um pertinho de você, é claro. E não saia daí, 3 minutinhos, muito mais futebol para você na telinha da TV Horizonte.